Fala pessoal, aula de transição demográfica brasileira aqui. E aí, o que a gente entende como transição demográfica, pessoal? Quando a gente vai analisar então uma população que é uma população mais carente, uma população mais marginalizada, uma população mais periferizada no planeta, ela vai ser uma população que ela vai ter menos acesso à educação, ela vai ser uma população que ela vai ter menos acesso à saúde de qualidade, saneamento básico é fundamental para você entender esse processo de transição demográfica. Então tudo isso vai estar relacionado a essa população, que é uma população mais carente no planeta. E quando você fala de populações mais complexas, no modelo atual que a gente tem, elas vão ter então mais acesso ao saneamento básico, elas vão ter acesso à educação de qualidade, elas vão ter acesso à saúde de qualidade. Tudo isso relacionado ao que eu estava falando na aula anterior, né? Na aula de conceitos aí dentro da população. Quando eu falo para vocês de taxa de natalidade, taxa de mortalidade, está tudo relacionado a essa qualidade de vida, né? Essa expectativa de vida que essas populações vão ter. E aí o que acontece? Essa transição demográfica que a gente fala é exatamente quando uma população ela começa a se desenvolver num sentido de melhoria da sua saúde, melhoria do saneamento básico, melhoria da sua qualidade de vida. E o que vai acontecer? Essa população começa a mudar as suas próprias características. Então essa população ela vai de uma população que normalmente tem uma maior taxa de natalidade e também maior taxa de mortalidade, porque as pessoas elas vão morrer mais, né, com doenças mais básicas relacionadas ao próprio saneamento, e depois ela vai passando por uma fase de transição, onde vai reduzir a mortalidade, porque a gente vai, a partir daí, ter uma melhoria na qualidade de vida dessas pessoas, então as pessoas começam a viver mais, com uma saúde melhor, elas têm conhecimento, agora elas vão ter uma higiene melhor por causa desse conhecimento, ter uma sanitariedade melhor, e aí a gente passa por um processo sanitarista no Brasil muito importante, tá? Então a gente vai ter, antes de 1872, a gente tem basicamente ainda um país colonial. A gente ainda tem um país muito relacionado ao campo, muito relacionado às doenças do campo, né? Então você pega ali ainda no comecinho do século XX aqui no Brasil, você vai ter, por exemplo, Monteiro Lobato, que vai falar do Jeca Tatu, vai falar do amarelão ali, que era uma doença corriqueira, era uma doença natural. A gente vê até hoje pessoas com doenças de Chagas, que são doenças relacionadas aí a uma falta de saneamento em alguns locais. E não está muito longe da gente, pessoal. Então, as pessoas vão mudando então o seu conceito, sua educação e a sua saúde, e elas vão também mudando os seus conceitos familiares, eles vão tendo menos filho, como eu falei no final da última aula também. Então essa menor quantidade de filhos aí vai fazer com que a gente tenha uma redução nessa taxa de natalidade, então a gente vai ter menos pessoas nascendo. Então o normal que a gente vai ter aí a gente começa com uma população que ela é normalmente com uma taxa alta de natalidade, uma taxa alta de mortalidade, por causa dessa falta de conhecimento, essa falta de saúde, essa falta de saneamento. Depois ela passa por um processo que a gente vai ter de alta natalidade e baixa mortalidade, porque a partir daí as pessoas vão morrer menos, vão ter menos problemas, né, relacionados à saúde, vão ter mais conhecimento para se cuidarem, e depois a gente passa por um outro processo que é uma redução também da taxa de natalidade. E é exatamente isso que vai acontecer no Brasil. A gente vai ter 3 fases completamente diferentes uma da outra aí nesse processo desse desenvolvimento dessa transição brasileira. E não é só o Brasil que passa por essa transição. Praticamente todos os países em desenvolvimento e desenvolvidos passaram por esse processo. É que cada país vai passar em um momento da sua história. Essa que é a grande diferença que a gente vai ter. Então os países que a gente fala que hoje são desenvolvidos é porque já passaram por essa faixa aí, por essa transição demográfica há muito tempo atrás. Eles já estão no final da cadeia. É o que acontece com a maioria dos países europeus, né? Eles já estão países velhos que a gente fala. Então são países que necessitam de mão de obra fora deles. Eles precisam chamar aí imigrantes para trabalhar nesses países. Dentro disso, então, a gente tem essa perspectiva aí de transição.
O Brasil, então, a gente vai começar a falar de transição demográfica ali em 1872. É o que eu falei para vocês. Antes disso, pessoal, a gente ainda vai ter, mesmo com já rolando aí muitas das coisas que a gente já teve, né? A gente já teve a independência e tudo mais, mas a gente ainda vai ter uma situação muito colonial ainda, um jeitão muito colonial e muito agrário ainda do país. Então o que acontece a partir de 1872, e aí a gente vai até 1940 ali, até o período da Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter alta taxa de natalidade e alta taxa de mortalidade. É o que eu falei para vocês, né? Você tem pouco saneamento básico, você tem pessoas que morrem ali à torta e direita, até por isso as pessoas tinham tantos filhos no campo, né? As pessoas vão ter filhos, filhos, filhos para ver quantos vingam, para se tornarem ali um exército produtivo da fazenda. E a gente vai ter altas taxas de mortalidade, né? E relacionado com isso, alta taxa de natalidade. As pessoas nascendo à torta direita. E quando vingava 15, vingava 15. É isso que acontecia. Quando a gente tem 1940, então, a gente vai ter aí já uma indústria bem mais forte, um êxodo rural grande, as pessoas estão saindo lá dos campos e estão indo para as cidades, né? Então eles estão mudando seus próprios conceitos. O que vai acontecer então? A gente vai ter elevadas taxas de natalidade ainda, a cultura do campo não saiu da cabeça desse cara que foi para a cidade. Ele ainda continua tendo muitos filhos, só que agora, com essas cidades organizadas, com saneamento básico melhor, você vai ter aí, nessa perspectiva, uma redução da mortalidade das pessoas. Então as pessoas vão morrer menos, né? As pessoas vão morrer menos e mais tarde, vão durar mais. Então a expectativa de vida começa a crescer nesse período. As pessoas, em vez de morrer com 40, 50 anos, vão conseguir atingir os seus 60, 70, 80 anos. Então esse conceito é que vai trazer aí pra gente essa ideia dessa segunda fase aí, de 1940 a 1970, mais ou menos. Que aí 70 sim é que vai ser o boom do desenvolvimento. E aí a gente vai trazer saúde, educação, saneamento básico para muito mais pessoas. A gente vai ter revolução verde, vai trazer maior quantidade de produção de alimentos, então as pessoas vão ter mais alimentos ali para consumir. Então dentro disso a gente vai partir para a terceira fase, que é essa terceira a partir da década de 70. Então a gente vai ter agora um baixo crescimento populacional. Agora, o que vai acontecer? A gente tem baixa taxa de mortalidade, então as pessoas vão viver mais ali, e a gente também vai ter uma baixa taxa de natalidade. As pessoas, elas vão ter tanto conhecimento, vão ter tanta conexão com saúde que elas vão se prevenir, elas vão demorar mais para ter filho e vão ter menos filhos. Então a gente vai ter uma redução, em vez da minha avó que teve 7, a minha mãe teve 2 e eu não sei se vou ter nenhum. Então a gente vai diminuindo até que a gente vai chegar, e isso é o final da cadeia de transição demográfica, a gente chegar ali na condição igual aos países europeus, onde a gente vai ter mais pessoas ali idosas do que pessoas nascendo. Então a gente chega nessa redução, né? Esse crescimento vegetativo quase negativo ou até negativo em alguns países. Então essa é a ideia dessa faixa transitória que a gente vai ter entre aí 1872 aos dias atuais. Então essa é a ideia da transição demográfica brasileira. Valeu? Tamo junto. Tchau.